segundos. Alerta geral. Começa agora, Caminhos da Aposentadoria. Olá, amigo ouvinte internauta, início de mais um programa especial sobre os caminhos da aposentadoria. Você já pode participar a partir de agora, fique à vontade. Se você tem alguma dúvida, pode enviar a sua mensagem para o nosso WhatsApp, o 992734353. Hoje o programa comigo, Marcos Furlan, e aqui do meu lado, em nosso estúdio, o professor Paulo Bacelar, especialista em Direito Previdenciário e também coordenador do IBDP Ceará. Professor Paulo Bacelar, bom dia! Paulo Bacelar, o advogado popular. Bom dia, Marcos, bom dia a todos os ouvintes do programa Alerta Geral. Mais uma vez, estamos juntos aqui para responder todas as perguntas dos nossos ouvintes. E a primeira pergunta de hoje, professor Paulo Bacelar, do Francisco Ézio, em São Benedito. Sou beneficiário do Programa Social do Governo Federal, tenho um filho de 11 anos e sou junto com uma professora. Ela é assalariada. Eu gostaria de saber se eu casar com ela na igreja ou até mesmo no civil também, eu perco o benefício ou não? Não tem nada a ver, porque o que vale para a composição do grupo familiar e da renda familiar é quem está cadastrado no CAD único. E ele mesmo sem casar, sendo companheiro dela, faz parte do grupo familiar. Então, não altera nada a questão dele ser casado ou viver em união estável. Então pode casar, não tem problema nenhum, né? Não tem nenhuma interferência. Pode já preparar aí tudo para o casamento, né, professor Paulo Bacelar? Verdade. Francisco em Trairi, obrigado, Francisco, pela participação. Vivo com uma pessoa de 30 anos e ele não está divorciado da primeira esposa e os filhos dele falam que eu não tenho direito a nada. Eu tenho direito ou não? Olha, não tem nada a ver. Se ele está em união estável, ela é como se fosse casada com ele. Ela tem direito a todos os direitos, né, que a esposa teria se fosse casada normalmente. Agora, ela só tem direito aos bens daquilo que foi construído a partir do início da união estável. Quem não tem direito é aquela pessoa que vive com alguém e esse alguém ainda casado, vivendo com a esposa. Então, mesmo que ele seja casado, mas esteja separado de fato ou divorciado, a pessoa que vive com ele mesmo sem casar é companheira, é considerada companheira e tem direito aos mesmos direitos da esposa. Cristiano em Juazeiro. Minha mãe tem fibromialgia e artrite psoriática. Ela é agricultora, sente muitas dores em todo o corpo. O perito toda vez brinca com ela, dizendo que ela tenha que trabalhar. O que devemos fazer se existe laudos atestando e comprovando a doença? E o médico que atende ela diz que ela não tem condição de trabalhar. Nesse caso, como é que fica, professor Paulo Bacelar? Olha, é isso que acontece muito quando o segurado faz a perícia médica no INSS, né? Os peritos federais do INSS podem ter decisões que são totalmente contrárias ao laudo ou à realidade. Por isso que tem as ações judiciais, que aí será feita a perícia médica através de um perito judicial, de um perito que é de confiança do juiz. Então, muitas vezes acontece que o INSS nega um benefício e a gente consegue ganhar esse benefício através de um processo judicial. Então ela deve procurar um advogado e entrar com ação judicial. Envie a sua mensagem para o nosso WhatsApp 992734353, operadora 85. 992734353. Entre em contato com a nossa produção. A Maria, em Pentecoste, participa com a gente. Eu vivo com uma pessoa há 13 anos. Quando fui morar com ele já tinha uma casa. Agora é no meu nome e no dele. Quais são os meus direitos sobre a casa? Ele ainda é casado e não se divorciou. Olha, se ele é casado, mas está em separação de fato, ela tem os mesmos direitos que teria se fosse casada. Então, ela vai dividir a casa com ele após a
separação, caso ela venha a dissolver essa união estável. Rosa, em Fortaleza, professor Paulo Bacelar. Na minha casa são 4 pessoas. Uma das pessoas tem o BPC. Essa é a única renda familiar. Temos direito ao auxílio? Nesse caso, como é que fica? Olha, isso depende muito, né? Vai depender se tem criança, quantas pessoas tem. Então, geralmente, essas perguntas a gente pode responder genericamente que ela tem direito ao Auxílio Brasil, porque o fato dela receber um BPC não tira o direito dessa família receber o Auxílio Brasil. Então, depende de outras variáveis que devem ser consideradas pelo CRAS quando ela for pedir o auxílio. Antônia Nocrato, sou merendeira do município desde 2002. Eu tenho 49 anos de idade. Falta muito para a minha aposentadoria. Eu sinto muita dor porque eu tenho hérnia de disco e artrose também. Olha, ela teria 10 anos de contribuição, né? 49 anos de idade. Então, ainda ela teria que ter 15 anos de contribuição, mais 5 anos, e mesmo assim ainda teria que ter 62 anos de idade. Irismar, em Aracoiaba. Ou melhor, em Acopiara, né, Irismar? Abraço para você. O Irismar faz a seguinte pergunta: eu gostaria de saber sobre a minha aposentadoria, pois tenho 61 anos de idade e 19 anos de contribuição. Sou agente comunitário de saúde, mas como agente de saúde são apenas 6 anos. Então eu queria saber se eu já posso dar entrada na aposentadoria. E outra pergunta também: hoje eu recebo 2 salários mínimos. Será que me aposento com os 2 salários mínimos? Em relação ao salário, ele vai se aposentar com a média de contribuições desde 94. Então, vai depender muito dessa média. De qual será essa média desde 94. Vai somar todos os salários e dividir pelo número de salários. E também será feita um percentual dessa média. Então, possivelmente, ele não terá direito à aposentadoria com 2 salários mínimos. No caso dele ser agente de saúde, esse tempo de auxílio de saúde, de agente de saúde, não vai alterar a aposentadoria dele, porque hoje não pode mais converter um tempo especial em comum. Então seria considerado um tempo comum com 19 anos de contribuição, ele teria que ter direito a aposentar com 65 anos de idade. E agora tem a pergunta do Denis. A pergunta dele é a seguinte, professor: como denunciar uma mãe que recebe BPC de uma criança autista e usa para si própria? Olha, isso aí tem que ser analisado através de um conselho tutelar, para ver se a mãe não está direcionando o dinheiro para o seu filho, né? E tem que ser feita uma denúncia lá e apurar para ver a responsabilidade dela. Gleilson, em Calcaia. Botei um BPC Loas e está com 3 anos. O advogado nem liga para mim. Gostaria de saber o que eu faço. Ele fica só me pedindo o laudo, vou no hospital, pego o laudo da deficiência da visão e toda a vida fica só me enrolando. Ele está com uma procuração assinada, eu assinei para que ele possa, e o que ele pode fazer? Ele nunca me deu o número do processo para eu olhar como é que está essa situação. E já fazem 3 anos, professor Paulo Bacelar. Olha, todo advogado ele tem obrigação, por lei, de dar satisfação e prestar contas do processo para o seu cliente. Se tiver tendo alguma dificuldade em relação a isso, você pode fazer uma denúncia na OAB ou até mesmo procurar a Justiça Federal, ali no centro da cidade, aqui em Fortaleza, né? Ele pode ir lá, mora em Calcaia, ele pode ir ali no centro de Fortaleza. Em Guaiúba. E pedir na vara se localiza algum processo em nome dessa pessoa, até mesmo outro advogado pode consultar se há algum processo tramitando em nome dessa pessoa. Ok, em Guaiúba o Antônio de Guaiúba faz a seguinte pergunta: eu gostaria de saber se o filho recebe o BPC em uma família de 3 pessoas, todos no mesmo cadastro. Se o pai do mesmo consegue o direito de receber o auxílio doença, o filho vai perder o BPC, o BPC será cortado? Entendeu, professor Paulo Bacelar? O filho recebe o BPC, né? Eu sei, pode ser que o INSS faça a revisão do benefício. Enquanto o problema é que o auxílio-doença é um benefício provisório, né? Então pode ficar 3 meses, 4 meses. E eu não acho justo o INSS indeferir, cessar um BPC, porque tem um benefício do pai de um período pequeno, né? Mas o INSS pode fazer revisão, se
se tiver o azar do INSS fazer uma revisão do BPC e localizar essa renda que foi encontrada na família, é possível que o INSS possa fazer a apuração e fazer a cessação do BPC por conta da renda ter aumentado. Participe pelo nosso WhatsApp, o 99273-43530, operadora 85. Qualquer dúvida, entre em contato com a nossa produção. Agora tem a pergunta da Maria Fernanda em Araripe. Minha mãe se aposentou com 55 anos de idade. Ela pode ficar tirando o Auxílio Brasil? Ela já é aposentada? Ela tem direito? Pode fazer isso, professor? Olha, o fato dela ser aposentada não impede o recebimento de Auxílio Brasil, mas o que vai depender é da família. Tem que ver se há outras variáveis, porque o Auxílio Brasil não é só uma questão de apenas um cálculo direto de uma pessoa só. Leva em conta muitas variáveis, como se existem crianças na família, se existem pessoas deficientes, pessoas idosas. Então isso tudo vai levar em conta para ela ter direito ou não ao benefício. Só exclui diretamente o recebimento do Auxílio Brasil para quem recebe o seguro defeso. Então o pescador artesanal que recebe seguro defeso por lei não tem direito a receber o Auxílio Brasil. Mas ou empregado, ou a pessoa ser empregada, ou ter um BPC ou uma aposentadoria, não impede ela receber o Auxílio Brasil, mas depende de outras variáveis que tem que ver como é o grupo familiar que está cadastrado no CAD único. Fernando em Icó, gostaria de saber se depois que a gente inclui o nome de uma pessoa no cadastro único, é preciso aguardar 45 dias para poder dar entrada no benefício do cartão do idoso e também fazer uma reclamação. Meu Bolsa Família foi cortado desde 2010 porque eu passei a receber um BPC, mas eu sei que eu tenho direito ao Bolsa Família, mas no entanto, quando eu vou na ação social da minha cidade, que é Icó, eles negam meus direitos. Eu quero saber como eu faço para eles devolverem o meu Bolsa Família, porque é direito que eu tenho. Nesse caso, como é que fica a situação, professor? Olha, Paulo primeira Bacelar. pergunta, em relação ao cadastro. Certo. Nem o INSS, nem outros órgãos têm acesso direto ao CAD único automaticamente. Quando você faz o cadastro, ainda realmente demora um pouco para aparecer esse cadastro atualizado no CNIS ou em outros órgãos públicos, né? Então não é direto, então precisa realmente aguardar uns dias. Em relação ao não recebimento do Bolsa Família ou do Auxílio Brasil, caso a pessoa se sinta injustiçada por ter sido cortado o benefício ou ela foi negado o benefício quando foi pedido, vocês podem procurar a Defensoria Pública da União. Eles entram com a ação contra o Estado ou o município aliás, no caso aí seria contra a União, né? O cadastro único é feito pelo Estado ou pelo município, mas o benefício é concedido pela União. Então, seria caso para a Defensoria Pública da União, e não a Defensoria Pública do Estado, a Defensoria Pública da União, ajuizar uma ação em favor dessas pessoas que tiveram seus benefícios cortados ou negados de Auxílio Brasil ou Bolsa Família. Dalvilene, de Aracoiaba, gostaria de saber o que é que eu posso fazer para tirar o meu nome. Eu tenho que entrar na justiça? Como é que eu faço isso? Eu descobri porque eu dei entrada no auxílio e não deu certo por causa desse vínculo que tem no meu nome. Eu trabalhei pela Prefeitura de Aracoiaba em 2019 e não trabalho mais. E consta que eu tenho um vínculo no meu nome aberto. Como é que ela pode fazer, professor Paulo Bacelar? Olha, ela precisa fazer o acerto de vínculos e remunerações através de um pedido pelo telefone 135, e depois que o funcionário do telefone 135 tiver o pedido registrado, ele vai abrir uma tarefa, que é um requerimento, no Meu INSS. Ela entra no Meu INSS com a senha do gov.br e junta o pedido com a documentação necessária para o servidor do INSS encerrar o vínculo. Qual é a documentação necessária? Uma declaração da prefeitura que aquele vínculo foi encerrado, ou a carteira de trabalho com aquele vínculo que está anotado na carteira com a data de saída para o servidor fechar esse vínculo que está em aberto.
Vamos a mais uma pergunta, professor Paulo Bacelar, vem de Brejo Santo, da Maria. Alô Maria, abraço para você, a todos aí de Brejo Santo. O meu pai recebe o BPC, de 2 em 2 anos ele tem que atualizar o cadastro no Bolsa Família. A minha mãe está no cadastro dele. Em janeiro de 2023, ela vai completar 55 anos e vai dar entrada na aposentadoria dela por idade rural. Eu gostaria de saber se ela pode continuar no cadastro do meu pai ou se ela tem que ir no Bolsa Família pedir para excluir ela do cadastro do meu pai. Se ela continuar, vai prejudicar a aposentadoria do meu pai? Olha, Maria, a gente aqui não trabalha com orientação para burlar sistema, nem para fazer de tudo para que um benefício dê certo, mesmo fazendo coisas erradas. Se a pessoa vive com a outra na casa, ela tem que ficar no CAD único. Ela não pode excluir ninguém do CAD único, porque seria informação falsa. Então, mesmo que prejudique essa pessoa, ela deve continuar no CAD único. Acontece o seguinte, que a aposentadoria rural, você vai ter direito se você comprovar a atividade rural. Não vai ter problema nenhum o seu marido estar lá recebendo o BPC. O que pode dar problema é o BPC ser revisto, porque agora vai ter uma renda de uma aposentadoria rural. E poderá acontecer do INSS suspender o benefício dele. Mas a aposentadoria rural, não tem problema, porque se você tem atividade rural, se você está exercendo atividade rural, você vai se aposentar independentemente dele estar recebendo BPC ou não. Socorro, em Aracoiaba. Tenho 50 anos de idade e trabalhei em uma escola como auxiliar de serviços gerais. Mas hoje não trabalho mais. Eu tenho 15 anos de contribuição, mas agora eu moro no sítio e pretendo me aposentar como agricultora. Esses 15 anos que eu tenho de contribuição vale para a aposentadoria? Não. Se a pessoa não tiver 15 anos exclusivamente de atividade rural, ela não pode juntar o tempo rural com o tempo urbano para se aposentar com 55 anos de idade como agricultora. Caso ela tenha um tempo rural e um tempo urbano para juntar, para completar os 15 anos, a mulher ela terá que ter 62 anos de idade e o homem 65 anos de idade. Agora, se ela tiver os 15 anos completos da atividade rural, somente rural, ela se aposenta com 55 anos de idade. Se ela tiver somente 15 anos da atividade urbana e não tiver os 15 na atividade rural, ela só vai se aposentar com 62 anos de idade. Então ela tem 50, ela pode, no caso, aguardar os 62 anos 62 para se com aposentar esses 15 como, aí se aposentar. Se aposentar como urbano. Como urbano. Ok, Socorro em Aracoiaba, obrigado pela participação. Outra coisa, Marcos. Sim. O fato dela morar num sítio não quer dizer que ela seja segurada especial. Tem que ver se ela planta, se ela colhe, se ela trabalha exclusivamente com agricultura para ter direito à aposentadoria rural. Não é o fato de você morar na zona rural que dá direito à aposentadoria. A pessoa precisa trabalhar na agricultura, viver daquela atividade rural. Mariana agora em General Sampaio. Meu filho é autista, eu dei entrada no LOAS, ele recebe desde quando foi dado a entrada. Ou melhor, ele recebe desde quando foi dado a entrada, só eu e ele posso trabalhar como contratada? É isso mesmo, professor? Só vive ela e o filho, né? Qualquer trabalho dela irá aumentar a renda familiar e o INSS poderá revisar o benefício dele e cessar o benefício por causa da renda familiar que ultrapassou 1/4 do salário mínimo, né? Então, se ela ganhar um salário mínimo, logicamente o benefício, a renda familiar vai ser meio salário mínimo. Então tem que ser menor do que 1/4 do salário mínimo, que dá 300 e poucos reais, a renda familiar. Agora, em relação ao requerimento, né, ao recebimento, ela vai receber desde a data do requerimento, se da data do requerimento tiver toda a documentação necessária para analisar o processo. O Cícero Ulisses de Quixeramobim enviou pergunta pra gente. Minha avó perdeu o BPC dela no início da pandemia. Ela tem 82 anos e como eu posso fazer para conseguir que ela volte a receber, professor Paulo Bacelar?
Olha, precisa entrar com uma ação, né, judicial de restabelecimento daquele BPC e entrar também com um novo pedido para que ela passe a receber a partir de agora, para não esperar a decisão judicial. O procedimento que ele deve fazer, contratar um advogado. Contratar um advogado ou a Defensoria Pública da União para entrar com ação contra esse fato do INSS ter suspenso o benefício dela. Participe pelo nosso WhatsApp 0 operadora 85 99273 4353. Tem alguma dúvida na área previdenciária? Entre em contato com a nossa produção. O Zezinho em Pentecoste participa com a gente. Eu tenho um sobrinho que em 2023 vai completar 18 anos de idade. A mãe dele recebia a pensão do pai que faleceu. A mãe veio a falecer também. Ele tem direito a essa pensão mesmo fazendo 18 anos de idade? Ele não está recebendo a pensão desde que a mãe faleceu. Ele ainda tem direito depois dos 18 anos? Já fazem mais de 9 anos que a mãe faleceu. Sim, o filho ele tem direito até os 21 anos de idade. Então, mesmo ele com 18, ele ainda pode ter direito à pensão até os 21 anos de idade. Raimunda, em Santa Quitéria, professor Paulo Bacelar. Queria uma informação porque já fiz a perícia médica e estou esperando a perícia social. Eu tenho soro positivo e estou esperando por essa perícia. E queria essa informação. O que significa essa perícia social, professor Paulo Bacelar? A perícia social é a avaliação social, porque o BPC, ele deve ter dado entrada no BPC. O BPC é um benefício para as pessoas que têm um estado de miserabilidade. E esse estado de miserabilidade, além da renda familiar ser menor do que um quarto salário mínimo, precisa ser analisado o critério biopsicossocial, ou seja, como a pessoa vive, quais são os problemas que ela enfrenta na vida prática, né? Então, com essa deficiência, quais são as barreiras que essa pessoa tem, que sofre em relação a essa deficiência que ela tem, em comparação com aquela pessoa que não tem barreiras sociais. Então, o benefício é concedido para essas pessoas que têm barreiras sociais que a impedem de concorrer com as demais pessoas que não tem a deficiência. Então, por isso que precisa fazer essa avaliação social, que é através de um assistente social do INSS, e no caso da Justiça, um assistente social que é de indicação do juiz para fazer essa visita na casa. No caso de processo judicial, a visita é feita na casa da pessoa, e no caso do INSS ainda, sem ser judicial, essa visita social, essa avaliação social é feita em uma das agências do INSS ainda. Agora a pergunta da Márcia em Granja. Tive trombose depois do parto no dia 15 de dezembro de 2020. Foi cesariana. Eu estou com sequelas. Os médicos só me dão atestados e eu sinto dores e tenho que usar meia e medicamentos para melhorar as dores e o inchaço. Entrei com o pedido do auxílio, fiz uma perícia e constatou que posso trabalhar. Depois fiz outra perícia e a advogada falou que tenho que aguardar. Que será que eu posso ter essa possibilidade de receber? A pergunta dela, professor Paulo Bacelar, ela é agricultora. Sim, se o médico verificar que ela está incapacitada de trabalhar, de exercer a sua atividade rural, ela terá direito ao auxílio-doença ou até mesmo uma aposentadoria por invalidez. Eunice, em Araripe. Conceição, em Camusim, tenho 58 anos e 22 anos de contribuição. E a última vez que eu contribuí foi em 2016. A minha dúvida é, recebo o Auxílio Brasil? Se eu quiser pagar MEI, eu perco o meu Auxílio Brasil? Porque no momento é a única renda que eu tenho. Olha, não dá para dizer se ela vai perder, porque vai depender de outras variáveis. De quantas pessoas moram com ela, se há pessoas com deficiência na casa, se há pessoas gestantes ou crianças. Então vai depender de várias variáveis para saber se ela terá direito a continuar recebendo o Auxílio Brasil. O fato dela ser MEI, só isso não dá para dizer se vai cessar o benefício. Depende dessas outras variáveis. Maria do Socorro, em Russas. Sou agricultora. Tenho todas as provas que comprovam isso. Eu tenho 55 anos. Eu tenho uma empresa aberta em meu nome que nunca foi dado baixa e existem dívidas também. Meu nome foi utilizado como laranja, mas nunca usufruí das coisas da empresa. Eu sempre trabalhei como agricultora e posso provar. O que vocês aconselham fazer diante do meu caso?
Olha, não existe essa questão de a pessoa ser laranja. Se a empresa está em nome dela, ela tem que arcar com as consequências de ter uma empresa em nome dela. Então ela deve, para ter direito à aposentadoria rural, ela vai ter que dar baixa nessa empresa e provar que ela não exercia nenhuma atividade nessa empresa para não descaracterizar a condição de segurado especial dela e ela poder se aposentar como trabalhadora rural. João Batista, em Santa Quitéria. Minha esposa, ela é uma pessoa que tem um problema. Ela não sabe os dias da semana, ela não conhece direito, não grava nada que a gente fala para ela. Ela não grava recado, não sabe da idade e sente uns apertos na cabeça. Ela tem direito a alguma aposentadoria ou algum tipo de auxílio? Olha, ela pode ter direito a um BPC. Né? Se ela não exerce atividade, se ela não trabalha, se ela não é segurada da Previdência, ela pode ter direito sim a um BPC através de um laudo médico atestando a incapacidade total dela. E seria bom também que ele fizesse uma ação de curatela para interditar ela e ter um representante para poder requerer o benefício para ela. Isso também vai depender da renda per capita familiar. Uma pergunta do Fernando, em Baturité. Tenho 27 anos de idade e há 11 anos sofri um acidente de moto e fiquei com sequelas. Coloquei a papelada no INSS 3 vezes, mas todas as vezes veio indeferida. E há 5 anos trabalho na prefeitura. Eu ainda posso receber algum benefício? Olha, você pode sim entrar com pedido de restabelecimento desse auxílio doença, se você teve um auxílio doença antes do auxílio acidente, e se foi comprovado as sequelas que você teve com o auxílio com o acidente, você pode pedir a concessão do auxílio acidente imediatamente após a cessação do auxílio doença. Então isso através de uma ação judicial você pode fazer, que recebe também os últimos 5 anos desse benefício. Carlos, em Trairi, professor Paulo Bacelar. Eu tenho um filho com 20 anos de idade. Ele tem problemas psiquiátricos que o invalidam de trabalhar. Ele tem distúrbio do humor, disruptivo do humor, déficit cognitivo, TDAH e outros problemas psiquiátricos. Eu tentei um auxílio para ele, BPC Loas, mas mesmo com o laudo psiquiátrico favorável, depois da visita da assistente social, foi negado na justiça o auxílio para o meu filho, porque segundo a assistente social, o perfil dele não se enquadrava, porque tenho casa própria e tenho um trabalho. Existe alguma forma de aposentá-lo? Porque ele infelizmente, ele não vai poder trabalhar, nem estudar, nem consegue fazer as coisas direito, mas já foi internado várias vezes em clínicas psiquiátricas. Tem alguma forma de eu conseguir a aposentadoria dele? Olha, infelizmente, quando um processo vai para a justiça e é julgado, esse processo vira uma coisa julgada, quer dizer, você não pode requerer novamente o mesmo pedido com as mesmas condições. O fato de ter ido para a justiça, com certeza, nesse caso, é porque a renda familiar ultrapassou o limite de 1/4 do salário mínimo. Por isso que vai fazer a perícia social na casa da pessoa para ver se a renda da pessoa é considerada e se também a vida que a pessoa leva se enquadra nos critérios de miserabilidade, porque o BPC, para quem não contribui, é um benefício de um salário mínimo para pessoas com deficiência que vivem em estado de miserabilidade, que não possam se manter ou não possam ser mantidos pela família. Então, se a família pode manter aquela pessoa, mesmo com aqueles problemas de saúde, ela não teria direito por lei ao benefício, porque a renda familiar ela é suportável para que possa manter aquela pessoa. Então, se já foi para a justiça, se mantiver os mesmos critérios, ou seja, a mesma renda, não teria como pedir novamente esse benefício, a não ser que a pessoa realmente fique desempregada, perca a renda, e aí poderia pedir novamente esse benefício na via administrativa. Pergunta agora do Adriano, em Fortaleza. Meu irmão faleceu há 2 meses. Ele recebeu um auxílio doença porque ele era quase albino. Deixou 7 filhos. E a viúva pode continuar recebendo esse auxílio doença? Olha, no caso dele, ele recebendo o auxílio doença, ele se mantém segurado da Previdência enquanto recebe o benefício. Então, se ele deixou filhos e esposa,
tanto os filhos como a esposa vão receber 100% desse benefício. No caso, 100 porque tem mais de três dependentes, né? Porque a pensão por morte é de 50%, mais 10% por dependente. Se ele tem 7 filhos e a viúva, então são mais de 5 dependentes, então teria 100% da renda que ele tinha quando faleceu, né? No caso aí, 100% do auxílio-doença. Vocês podem fazer o pedido administrativamente, que dará direito a essa pensão e será dividida entre os números de dependentes. Anderson, em Horizonte, quebrei meu braço e fiquei com um pino e o braço com sequelas e não consigo trabalhar direito. Há algum benefício que eu possa dar entrada? Sim, se você é segurado da Previdência, você pode dar entrada no auxílio-doença enquanto está incapacitado para trabalhar, e após a consolidação dessa doença, das lesões, se tiver alguma sequela que você impeça de trabalhar na mesma atividade que você estava trabalhando quando teve o acidente, você terá direito também ao auxílio-acidente, que é 50% do valor de uma aposentadoria por invalidez. Fátima, no Crato, professor Paulo Bacelar. Tem uma neta que tem BPC desde os 9 anos. Quando ela fizer 18, ela perde o benefício e preciso fazer perícia. O pai dela é tutor, precisa fazer perícia para passar para ela? Olha, ela não perde o benefício quando fizer 18 anos. O INSS pode fazer revisões a cada 2 anos, ou seja, pode fazer revisão de perícia médica a cada 2 anos, mas você precisa ser convocado para fazer essa perícia, não precisa comparecer ao INSS. Em relação à representação, o pai ele é tutor dela até os 18 anos. Depois dos 18 anos, o pai já não pode mais representar ela, a não ser que seja uma curatela, ou seja, que seja uma ação de interdição na justiça. Se ela não for incapaz mentalmente, se ela puder receber o benefício dela sozinha e administrar o benefício dela sozinha, após os 18 anos, aí você pode pedir ao INSS que retire aquele representante legal para ela passar a ser a titular do benefício e também sem representante legal. Caso ela tenha problemas de saúde mental, que não possa dirimir sobre a sua ações, decidir sobre as suas ações, aí tem que entrar com a ação de curatela para ele poder representar ela como curador e não mais como tutor. Participe pelo nosso WhatsApp 0 operadora 85 99273 4353. Tem alguma dúvida? Pode enviar para a nossa produção. Agora tem a pergunta da Francisca em Paramoti. Eu gostaria de saber se é possível uma aposentadoria proporcional. Li algo sobre que mesmo tenha sido extinta, ainda tem para algumas pessoas pelo ano que começaram a contribuir. Tem idade mínima? Eu comecei a contribuir com o INSS em 94. Eu tenho direito? Olha, a aposentadoria proporcional, ela é para quem tinha pelo menos 28 anos de contribuição em 98, mulher, ou quem tinha 33 anos de contribuição, no caso homem. Então, somente para quem tinha já esse tempo antes de 98, antes de dezembro de 98. Então, nem todo mundo tem direito à aposentadoria proporcional, porque vai pegar o tempo de contribuição lá em 98. Se ela começou a contribuir em 94, ela não teria direito a essa proporcional. Cícero, no Crato, eu gostaria de saber uma informação. Meu filho trabalhava em uma empresa e sofreu um acidente fora do trabalho. Então o médico deu um atestado de 30 dias, mas quando ele mostrou ao patrão dele, o mesmo não aceitou. Então meu filho perguntou como ele iria resolver o seu caso. Então o patrão pediu a carteira dele para dar baixa e isso já está com quase 30 dias de espera e até agora nada de resposta ou alguma solução. Ele trabalhou nesta empresa há 2 anos. Então, eu, como pai dele, queria saber quais são os direitos dele, já que eram descontados a contribuição da Previdência, só que não estava sendo depositado no FGTS dele. E para completar, o meu filho foi demitido sem nenhum direito. Olha, nesse caso, você pode entrar com ação de auxílio-doença, um pedido de auxílio-doença. Se um atestado
Olha, um atestado de 30 dias. Então, tem direito a pelo menos 30 dias de auxílio-doença. Ele estando em atestado, ele não poderia ser demitido. Você pode, nesse caso, solicitar o auxílio-doença, se não solicitou, deveria ter solicitado o auxílio-doença, e se o benefício do INSS for concedido, ele tem que retornar à empresa, a restabelecer a sua condição de empregado na empresa. Acontece que, se depois de cessado o benefício, não prorrogar por mais de 30 dias, a empresa pode demitir ele depois que o benefício é cessado. Então, nesse caso, ele poderia entrar com ação na Justiça do Trabalho para restabelecer a condição dele de empregado, porque ele foi demitido doente, foi demitido incapaz de trabalhar, e não poderia ter sido demitido nesse prazo de 30 dias de atestado médico. Então, teria essas duas soluções e deveria, nesse caso, procurar um advogado para saber, ter uma orientação, nesse caso, para ver qual o caminho que ele optaria em seguir. Ou na via judicial, em relação ao INSS, em relação ao benefício, ou na via judicial da via trabalhista. Maria, em Icó. Abraço para você, Maria, a todos aí de Icó. Trabalhei 10 anos de carteira, prestei serviços na prefeitura 2 anos e meio. Agora eu tenho um pequeno comércio, sou MEI e tenho 46 anos. Quanto tempo falta para a minha aposentadoria? Falta o tempo necessário para você atingir 65 anos de idade. Então você só vai se aposentar com 65 anos de idade. 65 ou 62, professor? É mulher, né? É a Maria. Desculpa, Marcos. Então você já está podendo responder aqui. 62 anos, exatamente, Marcos. Desculpa. Pensei que era homem. Então, 62 anos de idade e 15 de contribuição. Então, ela tem que completar essas duas condições: 62 anos de idade e 15 de contribuição. E se for homem, serve também para os homens. 65. MEI, né, que seja MEI, tem que continuar contribuindo até 65 anos de idade e completar também 15 anos de contribuição. E agora tem o José Maria, no Rio de Janeiro, professor Paulo Bacelar. Tenho 60 anos, trabalhei de carteira assinada até 2020. De lá para cá eu venho pagando no facultativo e quando completar os 35 anos, eu posso pedir a aposentadoria? 35 anos de contribuição no caso, né? Não, hoje não existe mais aposentadoria por tempo de contribuição apenas. Precisa ter a idade mínima. Então teria que ver se ele se enquadra nas regras de transição. Aí também é homem, né? É homem. Nesse caso é homem. O José Maria. É o José Maria. Teria que ver se ele se enquadra nas regras de transição. Acredito que não. Tem que ver também qual a idade dele, que ele também não informou a idade, né? Ele tem 60 anos, professor. Desculpa. 60 anos. 60 anos de idade, 35 de contribuição. Então, ele teria completado 95 pontos. Para 2022, ele precisa ter 99 pontos. A cada ano vai aumentar um ponto. Então, 2022, 99 pontos. 2023, 100 pontos. Então, ele vai aumentar um ponto a cada ano. Se ele tem hoje 60, com 35, 95. Vamos dizer que ele aumente, que ele somente tem a idade. Se ele não continuar contribuindo, vai fazer só a idade. Em 2022, ele tem 95, 2023, 96, 2024, 97... 2025, 98. 98, 26, 99. 27, 100. 27, 100. 28, 101. 29, 102. 30, 103. 31, 104. 32, 105. Ele vai se aposentar em 2032 com 105 pontos, que é pela tabela de transição. Então, 105 pontos. E ele terá direito à aposentadoria em 2032. 2032. E aí, se ele completar os 65 anos Sim. antes, que ele tem 60, né? 60, ele se aposentará daqui a 5 anos, 2027. Então, se aposentaria mais cedo do que esperar a regra de transição. Então, com 65 anos, ele vai ter direito à aposentadoria. Ele continuando a contribuir até os 5 anos, mais 5 anos, ele vai se aposentar com 40 anos de contribuição, que seria 100% da média de todo o tempo contributivo. Então, seria
a condição melhor possível. 65 anos de idade, 30 e 40 anos de contribuição, para ele se aposentar com 100% da média de todo o tempo contributivo. Professor Paulo Bacelar, seguindo no programa de hoje com a pergunta da Francisca Amaral no Crato. Eu gostaria de saber quantos dias o laudo do médico vale para apresentar ao médico da perícia do INSS. Olha, não tem prazo, né? Então, na hora que você faz a perícia médica, vai esperar o resultado pelo INSS. Caso tenha demorado aí mais de 30 dias, você poderia entrar com ação judicial. O quanto antes, melhor, né, professor Paulo Bacelar? Exato. Né? Lucileide em Choró. Sou concursada, serviços gerais, há 31 anos de contribuição. Eu já tenho 55 anos de idade. Quanto tempo falta para a minha aposentadoria? Professor Paulo Bacelar. Pode repetir, Marcos? Ela tem 31 anos de contribuição, é concursada, trabalha em serviços gerais e ela já tem 55 anos de idade. Ela vai se aposentar com 62. Então, esperar mais 7 anos, né? 7 anos. Para ela poder se aposentar. Ferreira, em Meruoca, eu gostaria de saber como faço para contribuir e melhorar a aposentadoria. Eu sou contribuinte há 15 anos. Olha, teria que fazer um planejamento previdenciário, ou seja, cálculos. Com cálculos de salários daqui para frente, você pode projetar o seu tempo de contribuição e os salários para saber quanto você deveria pagar a mais para poder ter uma aposentadoria melhor no futuro. E agora, professor Paulo Bacelar, tem a pergunta do Edilson em Tianguá. Eu trabalhei 32 anos em uma empresa e em fevereiro de 2022 me mandaram embora. Eu tenho 5 anos como contribuinte individual e tenho 53 anos de idade. E dos 5 anos como contribuinte individual, 4 anos contribuinte quando ainda trabalhava na empresa. Mas quando saí da empresa, eu continuo contribuindo como contribuinte individual. Hoje eu continuo contribuindo e quantos anos falta para a minha aposentadoria? Eu estou ligado na Sonzum de Tianguá 94.9. No caso dele, professor Paulo Bacelar. Olha, Dilson, você hoje tem 53 anos de idade, então não teria direito ainda à aposentadoria por causa da idade, e tem 33 anos de contribuição. 32 com... Aliás, tem mais de 5, né? 32 com... trabalhando numa empresa como empregado, mais 5 anos como individual. Então você tem 37 anos de contribuição. Mas ele faz uma observação aqui, professor, que 4 anos como contribuinte individual, ele estava trabalhando na empresa. Trabalhando na empresa, né? Então só aumente um ano a mais. Aumenta um, né? Então aumenta um só. 32 com 1 ano, 33 anos de contribuição. Não teria direito ainda à aposentadoria. Por quê? 33 anos de contribuição com 53 dá 66. Não, dá 86. Dá 86 pontos. O homem precisa ter 99 pontos em 2022. Então, muito longe da regra de pontuação mínima. Vamos para a regra 2, que você precisa ter 62 anos e meio em 2022, ainda tem 53. Então, também difícil você atingir a regra de transição de número 1 ou número 2. Você pode ter direito à aposentadoria, se tem 33 anos hoje, deveria ter 30 anos em 2019. Eu vou considerar que você tinha 30 anos em 2019, faltava 5 anos para atingir os 35 em 2019, você tem 5 anos de pedágio, ou seja, vai se aposentar com 40 anos de contribuição, independentemente da idade. 40 de contribuição, você tem 32, mais 1, 33, faltam 7. Então, daqui a 7 anos, você com 53 com 7, se aposenta com 60 anos de idade. Olha aí, uma notícia boa. Porque se não tivesse que atingir a regra de transição, você só se aposentaria com 65 anos de idade. Então, a regra de transição a regra de transição de 100%, você tem direito a se aposentar com pedágio de 100%, que é de 7 anos, com 60 anos de idade, que é exatamente quando você tiver 60 anos de idade, você já estaria implementando a sua regra de transição, se aposentaria com a melhor regra possível, Marcos, porque
é uma regra anterior à reforma e sem fator previdenciário. Então seria uma aposentadoria mais vantajosa do que se ele tivesse direito à aposentadoria agora. E ganhou 5 anos, né? Porque E ganhou, antecipou 5 anos. Agora, contanto que ele continue contribuindo até lá. Então ele vai se aposentar aos 37 anos de contribuição com 60 de idade. Ok, abraço para você, Edilson em Tianguá. Obrigado pela participação. A Silene em Guaraciaba do Norte participa com a gente. Eu tenho carteira assinada desde 1981. Trabalhei em um período e por problemas de saúde eu tive que me afastar uns 10 anos. Só que minha carteira nunca foi dado baixa. Em 1997 eu comecei a trabalhar novamente na mesma empresa. Então a empresa só demitiu e admitiu na mesma data. Daí, então, me afastei mais do trabalho. Ou melhor, daí então não me afastei mais do trabalho. Fui querer pagar meu INSS como autônomo e não foi aceito. Então eu continuei trabalhando. Hoje eu tenho 59 anos de idade, estou com sérios problemas de coluna, com hérnias de disco muito avançadas. Já uma bursite também bem agravada no ombro direito. Eu já estou quase sem poder mais trabalhar e eu gostaria de saber se é possível uma aposentadoria, se eu já tenho direito. Olha, a aposentadoria por tempo ainda não seria possível, ela teria que ter 62 anos de idade, porém, ela teria direito ao auxílio-doença, já que ela continua trabalhando na empresa, com um atestado médico ou um laudo médico que ateste que ela está incapacitada para o trabalho. E aí, se ela estiver incapaz permanentemente, ela teria direito à aposentadoria por invalidez. Érica Santos, em Fortaleza, gostaria de deixar aqui uma pergunta para os caminhos da aposentadoria. Pois não, Érica, vamos à sua pergunta então. Tenho 45 anos de idade e quase 20 anos de contribuição. Estou há 2 anos sem trabalhar e gostaria de saber se para voltar a ser segurada no INSS... eu posso contribuir como dona de casa ou como facultativo. Observação, eu não tenho nenhuma renda e não recebo auxílio. Olha, você pode não, você deve contribuir como dona de casa, e a dona de casa é uma contribuição de facultativo, porque quem não tem renda é facultativo. Então a dona de casa, o estudante, o desempregado, ele é uma pessoa que está sem renda, né, atualmente. Então ele se enquadra como segurado facultativo, ele contribui porque quer. Então você pode, como dona de casa, se cadastrar no CAD único e não declarando renda alguma no CAD único e tendo o CAD único atualizado de 2 em 2 anos, você pode ficar contribuindo como 5% do salário mínimo, que é como facultativo de dona de casa, baixa renda, e no código 1929, você pode ficar pagando essa contribuição de 5% do salário mínimo. Fernando Fernandes, professor Paulo Bacelar, ele é de Várzea Alegre. Comerciante, contribuo há 33 anos, tenho 57 anos de idade. Quando eu posso me aposentar? Vamos lá, 57 com 33 dá 90 pontos. Para o direito à previdência por pontos, ele teria que ter 99 pontos, não teria direito a essa regra de pontos. A outra regra de pontos, é necessário que o segurado tenha 62 anos e meio em 2022, 62 anos e meio em 2022 e 35 de contribuição. Ele também não tem. Se ele tiver 62 e meio agora, vai aumentar meio ano a cada ano. 57, ele vai ter 35 em 2024, e 24 já são 63,5, então ele vai ter 59. Difícil ele alcançar essa pontuação da regra 2. Na regra 3, que é a regra de 50% do pedágio, ele também não tem direito, porque ele teria que ter 33 anos em 2019. Se ele tem 33 anos hoje, ele teria 30 anos em 2019, que é o mesmo caso do Edilson, parece que eu respondi há pouco tempo. 30 anos. Isso, do Edilson. Do Edilson. 30 anos em 2019, pedágio de 5 anos. Então, se ele tem 30 anos, ele vai se aposentar com 35, mais 5 com 40 anos de contribuição. Então, mais 7 anos, do mesmo jeito, mais 7 anos. 57 com 7, 64, ele teria 57.
com 64 anos, seria uma aposentadoria também antes dos 65, valeria a pena 67 anos se ele continuar contribuindo com 37 anos de contribuição. Se ele não contribuir mais, aí somente com 65 anos de idade. Ok, abraço, Fernando, obrigado pela participação. O Antônio Alfredo de Souza enviou pergunta pra gente. Eu queria fazer uma pergunta, tenho 2 BPC e foi cortado o meu Auxílio Brasil. Eu tenho direito a recorrer do Auxílio Brasil ou não? Aí teria que ver as demais situações, se tem mais pessoas no grupo familiar, porque somente ele recebendo Auxílio Brasil, recebendo o BPC, ele não seria necessariamente motivo para acessar o Auxílio Brasil. Tem que ver os outros fatores, quem mora com ele, quais são as pessoas que moram com ele na família, para saber se teria direito ainda a receber o Auxílio Brasil. E a você, o nosso muito obrigado pela sua participação. Você que enviou mensagem aqui no nosso WhatsApp, entrou em contato com a nossa produção no 0859-9273-4353. O meu muito obrigado. Professor Paulo Bacelar, obrigado por mais uma edição aqui do nosso programa. Obrigado a você, Marcos. Obrigado a todas as pessoas que nos ligam, que mandam perguntas, que confiam no nosso trabalho. E até o próximo sábado, se Deus quiser, estaremos juntos novamente. Bom final de semana a todos e até sábado que vem. Tchau, pessoal!